Oi pessoal, eu sou o Rodrigo Nunes e esse é o Me Conta Aí, o canal de um brasileiro na Espanha, para a gente poder conversar sobre diversos assuntos. Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre quais são os 5 principais pontos positivos que a gente vê na nossa vida aqui na Espanha. Como eu sempre falo em todos os vídeos, tudo que eu trago aqui é baseado na experiência minha e da minha esposa, que a gente está aqui há um ano, a gente morou em Málaga e agora mora em Valência, e são coisas que a gente vê em geral, mas que podem mudar aí da experiência de cada um, às vezes da cidade em que cada um está vivendo, a situação também que você vem para cá. Eu acho que o primeiro ponto disparado é a questão de segurança. Desde que a gente chegou aqui em junho do ano passado, eu nunca tive aquela sensação que eu tinha na maioria das cidades em que eu vivi ou que eu frequentava no Brasil, de que você tem que ficar olhando onde você vai, você tem que ficar olhando o que você está carregando, se está no bolso da frente, se está no bolso de trás, se está com o celular na mão ali à noite. Essa sensação aqui simplesmente não existe. Lógico, aqui também se existe questão de furto, de roubo, você ouve falar às vezes, principalmente em cidades grandes como Barcelona, mas a sensação de insegurança é muito menor. Talvez isso seja até porque aqui em Valência especificamente, para todo lugar que você vai, todo lugar que você olha, tem muito policiamento. Tem policiamento na rua, tem policiamento dentro dos parques, próximo das praias. E apesar de ter toda essa polícia, foram pouquíssimas as vezes em que eu e a Lisa vimos de fato alguma abordagem ou alguém sendo preso ali, já aconteceu, mas foram raríssimas as vezes. E até por conta dos outros vídeos que eu fiz, eu tenho recebido algumas mensagens do pessoal perguntando: poxa, Rodrigo, tem bairro perigoso? Tem algum bairro que não daria para morar? Algum pueblo? E o que eu tenho falado é justamente assim, pela nossa experiência, pelo que a gente tem visto, conversando com amigos, com pessoas que moram aqui em diferentes lugares, não existe você falar que tem um bairro aqui em Valência, por exemplo, que não se recomenda morar de jeito nenhum. Lógico, existem regiões que não são muito bem vistas na cidade, mas principalmente por preconceito mais ali, que são bairros em que existe ou muita concentração de muçulmano ou muita concentração de chinês, por exemplo, como é ali mais próximo do centro, ou muita concentração de rumani, que é o povo cigano, né? Mas se você olhar nas estatísticas, não são de fato bairros perigosos, em que você tem altos índices de criminalidade igual no Brasil. O segundo ponto, que para mim foi assim uma mudança de chave e que foi onde eu passei a entender muito o sonho da galera de morar fora, é a questão do poder de compra. Não é que as coisas aqui sejam baratas. Se a gente faz a conversão de muitos produtos que são em euro para real, o preço sai até similar ao do Brasil. Mas, por exemplo, para facilitar a questão de trabalho, eu trabalhava no centro, eu comprei um patinete elétrico da Xiaomi e aqui eu paguei 370 euros nele, que convertendo ele ficaria quase 2.000 reais. Poxa, não é barato. Só que o salário aqui médio em Valência é o que eles chamam de milheurista, que é você ganhar uma média de 1.000, 1.200 euros. Então você pensa que, diferente do Brasil, por exemplo, em que para eu comprar esse patinete numa promoção vai ser 3.000 reais, e se eu ganho um salário de 1.000 reais, são 3 meses completos de salário, aqui esse mesmo patinete custa mais ou menos 10 dias de trabalho. Então isso é o poder de compra, porque eu não preciso ganhar salários astronômicos, eu posso ganhar 1.000 e poucos euros e eu consigo viver bem. Então eu consigo, por exemplo, comprar uma moto igual a gente comprou por 2.000 euros. Uma motinha 125 para a gente andar na cidade. Que no Brasil, quanto eu teria que investir para poder comprar? Quantos meses de salário? Basicamente a conta é essa: quantas horas, quantos dias eu tenho que trabalhar para eu poder conseguir comprar os produtos, independente do preço dele. Supermercado, por exemplo, a gente gasta uma média de 250 a 350 euros por mês. E isso não é só para fazer as compras básicas. A gente compra salmão, a gente compra risoto para comer, compra bebida, vinho, cerveja. Às vezes a gente vai comer fora. Por exemplo, essa semana passada a gente foi num restaurante japonês para comemorar o aniversário de uns amigos e em 4 adultos a gente gastou mais ou menos 80 euros. Que, de novo, se você for converter 80 euros, poxa, vai dar aí 500 e poucos reais. Mas você tem que considerar que são 80 dinheiros. Então você ganhando 1.000 dinheiros, você gastar 20 dinheiros para comer num japonês, que é rodízio ali, uma comida super boa, é um patamar completamente diferente do Brasil. E além disso, se você quer comprar aqui, por exemplo, um carro ou um apartamento e você tem acesso a linhas de crédito, o valor se torna ridículo, porque, por exemplo, para comprar um apartamento aqui, fazer uma hipoteca, você consegue hipotecas de 200, 300 euros mensais.
Isso é muitas vezes metade do valor de um aluguel. Para comprar um carro novo, você consegue achar carros a partir de 7, 8 mil euros. E isso com possibilidade de financiamento. Então, o que acontece? Aqui você tem a possibilidade de comprar as coisas que você quer sem ter que abrir mão de muitas outras coisas. O terceiro ponto, aí falando especificamente de Valência aqui, é a questão de mobilidade, a mobilidade urbana, que é excelente. Lógico, tem opções de melhoria. Grande parte da cidade tem ciclovias, então você consegue ir para quase todo lado de bicicleta, de patins ou de patinete. Mas a cidade já está se preparando para os próximos anos tornar toda a cidade acessível pelas ciclovias. Mas se você quiser andar de ônibus, você vai pagar 80 centavos de euro. E diferente do sistema que tem em muitas cidades do Brasil, aqui não se tem terminais. Então você tem basicamente no período de meia hora, você pode usar o cartão do ônibus quantas vezes você quiser. Então se eu tenho que pegar 2 ônibus dentro do período de meia hora, eu pago uma passagem só e eu consigo percorrer a cidade toda. Questão do metrô, também uma passagem de metrô aqui em Valência custa, se eu não me engano, 85 centavos de euro. Com exceção das regiões do aeroporto e regiões mais distantes, que aí vai para 2 e pouquinho. Aqui você tem muita, mas muita opção mesmo de aluguel de moto elétrica. Tem os aplicativos tipo Iego, Icultra, Mob, em que você põe seu cartão de crédito, põe seus dados, faz seu cadastro e aí eu tô aqui na porta de casa, eu posso pegar uma motinha dessa, ir até o centro ali em 8, 10 minutos, chego lá, desativo e eu vou pagar mais ou menos aí 2 a 3 euros para usar essa moto. Além das opções de táxi e aqui o Cabify, que não tem Uber, mas tem o Cabify, que são preços razoavelmente acessíveis também para você andar. Então, não tem desculpa para você não andar na cidade. Não falta estrutura para mobilidade. O quarto ponto, que é uma grande vantagem de se morar aqui na Espanha, é a questão do suporte do governo aos cidadãos. Existem inúmeras ajudas do governo aqui, que basicamente é um governo socialista e que está preocupado de fato com gerar o bem-estar social. Então, para quem é cidadão e está desempregado, existem os programas de direcionamento para a busca de emprego, então você se registra e eles oferecem alguns cursos, oferecem algumas formações gratuitas. Se alguma vaga bater com o teu perfil, eles te encaminham, mais ou menos igual é quando você faz seguro-desemprego no Brasil. E se você está dentro desse programa e não tem conseguido uma colocação, você pode solicitar uma ajuda de renda mínima. Então que o governo vai te ajudar com um valor para que você consiga sobreviver. Lógico, você não vai conseguir viajar, comprar várias coisas ali, mas você consegue pagar as contas de um aluguel barato e de alimentação, por exemplo. Para quem é mãe solo, existem outras ajudas complementares também, porque você tem crianças para alimentar ali também. E aí um casal de amigos nossos tem um filhinho de 2 anos, a esposa não conseguiu trabalho desde que chegou aqui, o marido trabalha na mesma empresa que eu, está também em situação de layoff agora, mas como não se tem uma renda familiar muito alta, eles contam com uma ajuda do governo até para pagar a escola da criança. Você tem algumas opções de escolas públicas, mas aqui você tem a opção de colocar a criança numa escola particular e o governo te subsidia boa parte do valor. Então, no caso deles, por exemplo, é uma escola de ensino montessoriano, com aulas de período integral, e que o governo vai dar o auxílio tanto da mensalidade quanto auxílio de alimentação, porque as escolas aqui têm uma taxa de alimentação para criança, que são montadas dietas específicas para essas crianças. Então, se a criança é celíaca, por exemplo, ela tem uma dieta especial. Se ela é vegetariana, ela tem uma dieta especial. E isso tem um valor. Mas, basicamente, com o auxílio do governo, o neném deles vai começar a estudar em período integral, nessa escolinha, nessa creche, e eles vão pagar, se eu não me engano, coisa de 20 ou 30 euros por mês. Enquanto isso, se você for procurar uma creche particular no Brasil, principalmente numa capital, vão alguns R$1.000. E aqui também, para praticamente qualquer coisa, existe o ingresso, igual no Brasil tem a meia entrada, que não existe a meia entrada, mas existem os ingressos com descontos para famílias numerosas, que são famílias com mais de 3 filhos. Então, isso serve para o clube, isso serve para os parques que são privados, serve para a questão de aluguel de bicicleta, tudo. Se você tem uma família numerosa, você tem um desconto para poder utilizar esses serviços ali. E eu acho que o último ponto, que é um grande diferencial aqui da Espanha, no meu ponto de vista com relação ao Brasil, é um agregado geral, que é a qualidade de vida. Apesar da gente estar numa situação de insegurança com relação a trabalho, porque estamos de layoff, eu e a Lisa estamos de layoff, não sabemos se vamos voltar para a empresa ou não
quando acabar esse layoff que está previsto para o final de setembro. O mercado de trabalho não está muito favorável, então você vai se inscrever para uma vaga de emprego, às vezes tem ali 2.000, 3.000 inscritos para essa mesma vaga. Mas mesmo com essa situação, a gente tem recebido durante o layoff, tem recebido um auxílio do governo, que fica na casa aí de 900 e poucos euros por pessoa. Esse auxílio ele é baseado em quanto você recolheu trabalhando nos meses anteriores ao layoff. E com esse auxílio de nós dois, a gente tem conseguido ainda pagar o aluguel, a gente conseguiu fazer uma reserva para até o fim do ano, pelo menos se acontecer qualquer coisa que não dê certo, a gente consegue se manter, se segurar aqui. E sempre que a gente tem uma verba adicional disponível, existe a opção de você fazer uma viagem para um país ou uma região próxima aqui, gastando aí 400, 500 euros para 2, 3 dias com o casal. Ou se você não quer gastar dinheiro, aqui em Valência, por exemplo, existem diversas opções gratuitas de lazer. Então tem muitas opções de parques, de praça. Esse casal de amigos nossos com o nenenzinho deles vai todo dia para alguns parques ou praças diferentes para ele poder brincar. A poucos quilômetros daqui, se você quiser alugar um carro, às vezes, para ir numa praia diferente, para ir conhecer a serra, a montanha, você consegue ir sem gastar muito. Então você tem várias opções de lazer, de qualidade de vida, sem ter que investir muito ou sem ter que ficar se planejando demais. E agora, para os próximos anos, estão sendo desenhados alguns bairros aqui em Valência, que é o Valência 15 minutos, é a cidade de 15 minutos. Que a ideia é que você não tenha nem que sair do teu bairro para poder ter acesso a tudo que você precisar. Desde serviço bancário, supermercado, farmácia, serviços públicos, muita coisa de atendimento público está migrando para a internet agora. E isso reflete diretamente na sua qualidade de vida, porque você não precisa ficar se deslocando pela cidade para poder resolver as coisas. Basicamente, então, esses são os 5 motivos mais positivos que a gente vê aqui na vida da Espanha. Mas se você lembrar de mais algum, tiver alguma sugestão, me conta aí qual é, deixa nos comentários. Não esquece também de curtir esse vídeo, se inscrever e de adicionar o sininho. E em breve a gente vai fazer um vídeo também com o outro lado, que são quais são os pontos não tão positivos da vida aqui na Europa. Além disso, se você quiser sugerir qualquer pauta para os nossos vídeos, é só deixar aqui nos comentários. Muito obrigado e a gente se vê!